E aí, beleza? Meu nome é Juliano Custódio e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sobrinho de TI. No vídeo de hoje iremos falar sobre as linguagens de programação que você, desenvolvedor de software, seja iniciante ou experiente, deve ficar de olho em 2021. Antes de mais nada, dá um like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Dessa maneira você ajuda o canal a crescer e nos incentiva a cada vez mais criar novos conteúdos para você. Bom, vamos lá. Se você é um desenvolvedor iniciante ou pensa em entrar na área de desenvolvimento de software, eu vou explicar rapidamente o que é uma linguagem de programação. Bom, basicamente uma linguagem de programação é a forma que nós seres humanos criamos para se comunicar com a máquina, com o computador, ou seja, ela é o que a gente utiliza para dar instruções para o computador. Fazendo uma analogia, vamos imaginar um cenário no qual você precisa passar instruções para um americano. Ou você vai ter que saber inglês para passar essas instruções para ele, ou então ele vai ter que entender português, certo? Bom, linguagem de programação basicamente é isso, é a forma que nós, seres humanos, criamos para dar instruções para o computador. Um computador, na verdade, ele entende binário, ou seja, 0 ou 1. Mas imaginem só, se nós tivéssemos que saber binário para criar instruções para o computador. Ia ser algo muito difícil e muito trabalhoso também, né? Difícil de aprender e difícil de desenvolver, criar instruções, criar software, programas para o nosso computador. Pensando nisso, foi criado as linguagens de programação, que é uma forma que nós, seres humanos, conseguimos criar instruções para o computador. Essa foi uma explicação bem resumida do que é uma linguagem de programação. Vamos falar sobre as linguagens de programação que você precisa ficar de olho em 2021. Eu dividi em 4 categorias, e a primeira delas é o front-end. Quando falamos de front-end, vamos começar aqui por HTML, que eu acredito que foi a base de tudo, que significa Hypertext Markup, traduzindo para o português, linguagem de marcação de hipertexto. É muito utilizado para a construção de páginas web. E a segunda é o CSS, sigla do termo em inglês Cascading Style Sheet, que traduzindo para o português significa folha de estilo em cascata. É muito fácil de aprender e é utilizado para melhorar o layout de páginas web, ou seja, nós construímos páginas web com HTML e deixamos bonitinha com CSS. E temos em terceiro aqui o JavaScript, é uma linguagem de programação que foi criada a princípio para ser executada em navegadores e manipular comportamentos da página web. Ou seja, criamos as páginas em HTML, deixamos bonitinhas com CSS e utilizamos o JavaScript para dar ação para as páginas. E temos também o TypeScript. Muitos não consideram como uma linguagem de programação, mas eu achei interessante colocar nessa lista, pois o TypeScript foi desenvolvido pela Microsoft e nada mais é do que um superconjunto do JavaScript. É isso mesmo. E o principal ganho do TypeScript é que ele traz para o JavaScript tipagem estática. E vamos falar de back-end, começando por C#, que é uma das linguagens mais utilizadas no mercado na atualidade, foi desenvolvida pela Microsoft e faz parte da plataforma .NET, ou seja, ela transita em algumas das categorias que eu trouxe aqui para esse vídeo. Por exemplo, eu poderia ter colocado ela tanto aqui no back-end, quanto, por exemplo, na categoria de mobile, que é a próxima que eu irei falar. Mas antes disso, vamos falar também do Java. O Java, assim como o C#, também é uma linguagem que eu acredito que seja muito utilizado no mercado na atualidade e também transita entre outras categorias, como por exemplo também poderíamos colocá-la na categoria de mobile. E para finalizar a categoria de back-end, eu trouxe aqui o Node.js. Calma, fica tranquilo, eu sei que o Node.js não é uma linguagem de programação, e sim um ambiente de execução JavaScript server-side, ou seja, é a forma que podemos utilizar o JavaScript no back-end. Legal, né? Agora vamos falar da categoria Mobile e vamos começar falando sobre Kotlin. Kotlin é a linguagem de programação utilizada quando queremos criar aplicações para Android de forma nativa. Também temos o Swift, que também é uma linguagem de programação para desenvolvimento mobile nativo, mas para a plataforma iOS. E para finalizar a categoria de Mobile, eu trouxe o Dart. A linguagem de programação Dart foi criada pela Google e o intuito dela, a princípio, foi tentar substituir o JavaScript. Porém, se tornou famosa por conta do framework para desenvolvimento mobile chamado Flutter, que aderiu à linguagem Dart. E a última categoria é automação de tarefas. Eu achei interessante colocá-la aqui nessa lista,
porque é muito utilizada principalmente quando estamos falando de contexto de DevOps. A primeira linguagem que eu trouxe para essa categoria foi o Shell Script. O Shell Script é a linguagem utilizada na linha de comando do Linux, então, ou seja, conseguimos automatizar muita coisa através do Shell Script. E também temos o PowerShell, uma ferramenta disponível originalmente no Windows, porém hoje em dia também está disponível no Linux e no macOS. A sua linguagem de programação é baseada no .NET, desta forma conseguimos automatizar muita coisa quando estamos falando no contexto de Windows. E aí, gostou desse vídeo? Achou que eu poderia ter colocado alguma outra linguagem de programação nessa lista? Deixa aqui nos comentários. Te vejo até a próxima e tchau!